Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Bom, voltando aqui para o segundo bloco, mais uma vez, falar da minha satisfação de tê-la aqui. Eu gosto de gente igual você, cara. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Fala a verdade, é um cara comprometido com o público, com a sociedade, e tem a obrigação e cumpre. Porque um vereador, um político, tem a obrigação com a sociedade. E cumpre, cara, e cumpre. Não é isso, Tágira? E cumpre. Veio para cumprir, veio para fazer. E eu fico assim muito animado com esse tipo de entrevistas. Mas assim, o que você está aprontando aí, Flaviano? Dá o microfone para Flaviano. Boa noite a todos, mais uma vez aqui no programa Acerto de Contas, Macieri. Obrigado pelo convite e aqui mais uma vez presenteando seus convidados aqui. Olha aí o Jorginho. Nosso vereador aí, ó. Espero que ele tenha gostado. Essa vai pro gabinete. Ficou bom. Macieri, antes de fazer o mexão, quero mandar um abraço pro pessoal lá do o Anderson lá que assiste você, tá certo? Lá o repositor de Horti lá no Cometa, na Vila Peri. E também o seu Santos lá da La Plástico lá, que sempre assiste você. Macieri mandou até a foto lá na televisão do programa. Um abraço pra todos vocês. E se você quiser uma caricatura como essa, é muito fácil, tá bom? Vai lá no meu Instagram, flaviano.arte, tem caricatura tradicional e caricatura digital. Me leva lá pro seu evento, casamento, formatura, briga de vizinho, é só chamar. Um abraço ao Anderson, né? Anderson lá do Horti, do Cometa, da Vila Peri. E o seu... Um abraço ao Anderson. O seu Santos, da La Plástico, lá no Bom Santos, Sucesso. da La Plástico. Obrigado pela audiência. Tágira também tem um recado aí pro nosso público, né? Macieri, do Ramon Dias, do bairro de Fátima. O Zé Girão, que já esteve aqui lá no Meireles, o Antonino, lá do Bom Sucesso também, essa galera toda acompanhando o Acerto de Contas. E o nosso querido... O nosso Lorival, lá da Assembleia Legislativa. O Lorival é ligado direto. Direto, não perde um. Eu queria também mandar um alô para Maria Bonita, ela que é professora de crochê ali no Prosa, e também a Daia, lá em Paracuru, está sempre aí escutando, Paracuru ouvindo e divulgando boa. o programa. Divulgando o programa. A gente pode mandar um beijo? Eu também queria mandar. Eu queria mandar um beijo. Agora virou um programa de... Agora virou um programa de amor. Mandar um beijo. Recadinho do coração. Não, é porque nós temos ouvintes fiéis na Argentina, em Buenos Aires. Minha filha está lá, né? Ela está divulgando Abraço lá no curso para dela de medicina, Ariel Cristianan, lá em Buenos Aires, em Belgrano, né? Alejo Veron também, e toda a família. E para o Victor Harnert, que é um grande amigo que mandou a foto assistindo o nosso programa. Mandou a foto e foi lá e comentou. É muito então, legal. Beijo para vocês. Obrigado. A todos, né, que assistem o nosso programa aí. Bom, vereador, quem que vai perguntar para o vereador agora? Quem é a Áurea? Isso. Eu gostaria de saber, vereador, qual a sua visão em termos de segurança no âmbito municipal. Como está essa situação? Porque nós estamos passando por um momento muito difícil no país, todos nós sabemos disso, e no Ceará, né? Especificamente em Fortaleza, que é onde o seu mandato alcança como vereador. Me diga aí qual a sua visão diante dessa situação tão complicada que a sociedade está vivendo. Tem conserto, vereador? Primeiro tirar o PT, né? Primeiro tirar o PT, né? Claro que tem conserto, né? Eu acho que existe aquilo que a gente fala de política pública, que a gente deve tratar, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas existe aquilo que eu acho que eu posso fazer, que é o que eu venho buscando fazer, que eu vou falar um pouco disso. Mas, primeiramente, especificando a segurança pública, a gente sabe que quando a gente fala sobre segurança pública, a gente tem o entendimento
de que o entendimento não, é o ordenamento jurídico que estabelece que é principalmente ali a segurança pública, papel do ente estatal, na esfera do Estado. Né? É o Estado que deve promover a política pública de segurança. Isso quer dizer que a prefeitura municipal deve se ausentar e deve deixar simplesmente dizer não, aí é papel do Estado. Não, não é isso. Tudo tem que agir, de fato, de maneira pactuada. Simétrica, né, Jorginho? Bem Conversada, com os entendimentos. compactuada. E nesse âmbito a gente tem visto guardas, inclusive com novas vans, parado nas praças. E assim, o que o senhor acha? Um programa de monitoramento de praças bem interessante. Estou achando interessante isso. Aí é nesse sentido que a gente vai falar daquilo que é possível fazer enquanto guarda municipal. A gente tem, inclusive... Que é no âmbito municipal, né? Que a gente tem propostas que a guarda municipal ela pudesse ser também tratada como polícia municipal. Migrou, né? Chegou a migrar de Fortaleza para a Polícia Civil, para guarda municipal civil. Para Guarda Municipal Civil ou Polícia Civil, né, a gente está ainda nesse trabalho, porque, de fato, hoje está se ampliando, a partir do entendimento do próprio ordenamento jurídico, STF tem dado algumas decisões favoráveis, tem algumas questões que ainda faltam ser regulamentadas aí a partir da Constituição Federal. Mas um dos grandes problemas que a gente tem e traz é, de fato, uma mentalidade de que a guarda municipal ainda é uma guarda patrimonial. Ou seja, ela está ali na praça para guardar a praça. É o que eu acho um absurdo, desnecessário. Porque, Jorginho, o principal patrimônio de um município é o povo. Exato. Não, mas o povo é que precisa ser cuidado. Mas eu não concordo. E essa foi uma discussão que eu tive com o finado Carlos Dutra. Eu não concordo. Eu acho que tudo tem que ser cuidado. Sim, mas o povo é o principal Agora, patrimônio. Não, o povo, sim. Vamos dizer que dentro de uma prioridade de... Gente. Primeiro gente. Com certeza, tudo tem que ser cuidado. Até porque a gente tem já a teoria das janelas quebradas, que eu acho que os senhores e as senhoras devem conhecer bem. Isso aí foi um estudo que aconteceu nos Estados Unidos. Mas fale a teoria para o povo em casa. Se deixou um carro, né, todo limpo, tudo bem direitinho, durante uma semana num determinado bairro lá nos Estados Unidos e numa determinada cidade. E uma semana depois o carro estava tudo bem direitinho, estava tudo certinho. Algum tempo depois, deixaram o mesmo carro com uma janela quebrada naquele mesmo local. E uma semana depois ele estava depredado. Entendeu? Ele estava depredado. Então é nesse sentido que se fala que, à medida que as pessoas veem as coisas quebradas, elas tendem a não cuidar. E por isso que uma das políticas públicas que foi implementada em outras cidades, que acabaram tendo um efeito positivo, principalmente em relação à diminuição da criminalidade, foi o cuidado para com equipamentos públicos e colocar equipamentos públicos. Isso leva reflexo à comunidade. Sim, exatamente. Sim. Eu não acredito, Jorge, que um guarda municipal está numa praça, está tendo um atentado a uma senhora, a um senhor, uma criança, eles não vão tentar defender o popular, né? Eu escrevi em 2012 um projeto de lei. Eu trabalhava com a Tamara Holanda, que hoje é vice-prefeita do Eusébio, que o índice de assalto, de violência nos terminais de ônibus era absurdo. E só existia guarda municipal nos terminais do ônibus, né? Só o guarda municipal olhando ali e tal. E eu escrevi uma lei que foi aprovada em plenário, que dizia o seguinte: existe uma parceria institucional entre a prefeitura e o Estado, com 2 trailers, com profissionais de segurança da Guarda Municipal e policiais militares. Foi polêmico o projeto, né? Vereadores se levantaram dizendo que a gente estava querendo entrar na seara do município. Na verdade, não é. O que a gente queria ali promover era exatamente a diminuição dos índices de violência. O saudoso vereador Carlos Dutra subiu à tribuna contestando e tal o projeto. E eu perguntei, vereador, faça o seguinte, indiquei a ele, faça o seguinte: vá para a fila do Parajana 1, 18 horas, com o seu iPhone aqui falando. O senhor vai ser assaltado. E o guarda municipal não vai correr atrás do ladrão, porque a função dele é proteger o patrimônio material, físico
Né? Mas Então, está mudando, tá? não, entenda, isso foi em 2012. O que é que acontece? 1 ano e meio depois, o prefeito Roberto Cláudio fez que nem a sua lei, puxou a indicação e mandou como mensagem. E hoje ainda tem os 2 boxes nos terminais, o da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Então, esse tipo de construção que o parlamento faz, que o parlamento produz. Muitas vezes, Jorginho, o gestor público está aqui preocupado com precatório para pagar, o sindicato pressionando por aumento, demandas que vêm da sociedade, e muitas vezes o gestor não tem como pensar nas políticas públicas. E aí entra o vereador que se compromete em propor, em apontar, em indicar. O pessoal fala muito de projeto de indicação, que é um ofício de luxo, uma vez eu ouvi isso, e não é. Se eu for me privar de estar no parlamento, de estar no legislativo, apenas para falar de nome de rua, dar nome de rua, data comemorativa, título de cidadão, fica muito fácil o papel do parlamentar. Né? É sem sentido. É sem sentido. O parlamentar tem que conhecer bem o problema e ali discutir com a sua assessoria, com os seus pares, soluções. É para isso que serve o parlamento. Deixa Os vereadores deviam ter instrução, né? A gente está falando de segurança. Vamos ver a reportagem do Rebouças que ele fez com o Flávio Bolsonaro. Rebouças hoje não está aqui, mas a reportagem que ele esteve em Brasília e colheu lá várias reportagens. Vamos lá, coloca no ar aí, produção. Senador, aqui para a TV Metrópole, no estado do Ceará, um cearense, manda uma mensagem para esse povo que está achando que nós estamos sem liberdade, que nós estamos sem justiça nesse momento. O que o senhor teria a dizer para o Ceará? Prazer, uma honra estar falando com o povo do Ceará, com o professor. Eu estou correndo aqui porque eu tenho que presidir uma sessão às 11 horas. Então, para cá, vem para cá. A gente só tem a... Não, a gente tem que deixar a mensagem de esperança, porque não tem mal que dure para sempre. Cada vez mais as pessoas veem que nós estamos defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o cumprimento da nossa Constituição. E a gente tem a expectativa de que assim que a gente consiga aprovar essa anistia aqui no Congresso Nacional, não apenas o Bolsonaro, mas todas as pessoas que foram perseguidas nesse 8 de janeiro e em todas as situações conexas, elas possam voltar às suas vidas normalmente, que nós possamos ter Bolsonaro nas ruas em 2026, porque quem tem que decidir o próximo presidente do Brasil é o povo, é o Estado do Ceará, não é um ou 2 ministros do Supremo, e é isso que está acontecendo no Brasil hoje, infelizmente. Então, ele está lá, vai estar lá resistindo a esse cativeiro que ele foi colocado, mas está lá com muita fé e nos orientando aqui para que a gente consiga superar esse momento difícil da história do nosso país. Senador, Deus abençoe e muita sorte aí na sua caminhada. Obrigado. Pronto, voltando aqui com a entrevista do Rebouças, como sempre o Rebouças sempre comprometido com a Acerto de Contas, trazendo informações preciosas para a gente aqui. Mas, Áurea, você quer falar alguma coisa, Áurea? Não, eu estou ainda aguardando uma resposta, tá. porque a conversa se espalhou e eu espero ainda a resposta dele. Então, ao falar da segurança pública, a gente tem que ter primeiro esse pensamento de atuarmos conjuntamente, inclusive, a meu ver, com a Polícia Federal, com a Força Nacional, né? Nesse sentido é que a gente precisa atuar conjuntamente. A gente vê, por exemplo, aquela atuação lá atrás, eu acho 2010, 2011, 2012, lá no Morro de São Paulo, que foi uma atuação que foi forte. Só que ali, o que é que aconteceu, a meu ver, e tendo conversado com alguns profissionais de segurança, eles também me confirmaram que o meu pensamento estava correto. Como não houve ali uma articulação para tentar prender aqueles que saíam do Morro do Alemão, o que foi que aconteceu? Houve uma migração. Muitos ali acabaram saindo do Morro do Alemão. Na verdade, não é São Paulo, Rio de Janeiro, né? Desculpa. O seu confundiu. Foi, exato. Então, nessa situação, obrigado pela correção, nessa situação aconteceu essa expansão. E aí, o que é que aconteceu? Eles se espalharam pelo Brasil. E aí a gente esteve aqui no Ceará, muitos vieram para cá. Eu atuava como gestor em presídio, e ali a gente teve o conhecimento da chegada, não tinha no Ceará facção, da chegada das facções. Nesse momento eu atuava como assistente jurídico da direção. A chegada das facções no Ceará. E aí, nos presídios, eles começaram nos presídios. E aí foram
Alastrando. atuando e se alastrando, e aí, por uma falta de política pública adequada, e por uma... Eu vou usar esse termo, não vou passar daí, não. Nesse sentido, o que foi que aconteceu? Eles foram dominando o Ceará. E aí, hoje, o que é que eu acho? O que é que eu penso? Eu penso que precisa haver esse diálogo, essa ação conjunta entre o município, o Estado, a federação, né, a União. Precisa que as polícias, de fato, eu não vou dizer que trabalhem sob a gerência da presidência ou da União, não. Eu acho que precisa Trabalho haver... independente. Eu acho que precisa... Comitê de segurança pública envolvendo esses entes. Envolvendo esses entes sem ter uma hierarquia e, consequentemente, uma possível politicagem. Aí, havendo um comitê que possa gerir e fazer uma ação conjunta, que entenda que não adianta simplesmente, por exemplo, invadir este morro e deixar espaço para a fuga, para que estes bandidos que aqui estão migrem para outro lugar. A gente precisa fazer uma ação conjunta com inteligência frequente. E aí entra aquela segunda parte que eu falei, que é aquilo que... Eu quero só falar uma coisinha, Grauson, vereador. Claro. O governador do Rio de Janeiro, ele fez valer. Ele mostrou... Porque essa bandidagem gosta muito de contar história e se autoafirmar como os caras que mandam, o que acontece e tal. E a prova está aí. É um bando de babaca, entendeu? Que usam o fuzil para amedrontar a comunidade, o trabalhador que, coitado, tem um salário já miserável. Sair de manhã, 4h30 da manhã, para ir trabalhar. Então eles amedrontam lá. E o governador do Rio deu o aval e a polícia mostrou para o que ela veio. Isso foi uma lição, um tapa na cara. Não sei se você tem essa informação. E ainda mostrou que não precisou das Forças Armadas. Ainda mostrou que não precisou das unidades. E tem informação aqui, que eu já recebi aqui, eu tenho até as fotos aqui, de facções aqui no interior do Ceará, já colocando nas muralhas o seguinte: não somos o CV. Não participamos do CV. Ou seja... Não temos nada a ver com isso. Já estão com medo. Então, quer dizer... Essa ação, ela precisava ser constante, firme. Vamos parar de fazer demagogia e falar que esses criminosos, esses bandidos são inocentes, são vítimas da sociedade. Vítima da sociedade é quem vive com esses caras dentro da sociedade. É o inverso. É o cidadão que vive nas comunidades. O nosso querido presidente da República falar que os traficantes são vítimas dos usuários. Eu nunca ouvi. Observação nojenta. Agora a segunda observação mais ridícula que teve essa semana foi da especialista de segurança, que eu não vou dizer o nome. Ela não é especialista, tem que dizer o nome. Ela disse que com o fuzil é derrubado com um cara com uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Uma idiota dessa. Tá de sacanagem. Ela nem... Aquilo é ridículo. Aí eu vou com a pedra. Aí o delegado... E que o cara levante o fuzil. Ô, Mazé, me ajuda, Mazé. Ela falou o seguinte: é daqui que a pessoa PT levante tem que ser o fuzil. extinto. Peraí, o PT tem que ser extinto. Jorginho, daqui que o cara levante o fuzil, o cara derruba o elemento com a pedra. É o rei Davi. Agora, Glória. Jorginho não, o vereador Jorge, os íntimos ali são eles. Meu querido vereador. Quase 10 anos, né? Agora, eu ia falar outras coisas. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: você acha que tem que defender com flores, com diálogo, esses caras faccionados? Não, claro que não. Isso aí não tem... Para nós não há dúvida de que é preciso ações, muitas vezes enérgicas. Evidentemente, o que a gente quer é que sejam ações com inteligência. Eu não sou especialista na área, mas também não sou de se dizer que bandido bom é bandido morto, que tem que matar, que é CPF cancelado. Não, eu, cristão como sou, eu acredito que possa haver sim recuperação. Nesse sentido, não estou dizendo e condenando a ação destes homens, até porque dentro da própria moral cristã existe a legítima defesa, existe o ato com duplo efeito que justifica o que foi feito. Mas o que eu estou dizendo e quero deixar claro
é que essas ações elas precisam planejar o começo, o meio e o fim. Mais uma vez, não adianta só entrar de maneira enérgica e depois se espalhar pelo Brasil e fazer uma vez e pronto. Essas ações, elas, por um lado não, elas são impopulares. Essa não foi impopular porque não pegou a narrativa, mas tentaram trazer a narrativa para fazer com que da matança de inocentes. A ação fosse impopular. Não conseguiram emplacar a narrativa, mas tentaram. Mas essas ações, realmente, elas não são fáceis para nenhum governo. Porque ali, até agora, e pelo que você até trouxe, todos aqueles que ali foram morte-tiranos policiais, eles todos tinham com passagem, uma sem ficha corrida que haja tinta de impressora, viu? Mas, evidentemente, muitas vezes... O governador muito inteligente, primeira coisa que ele fez, que era a ficha de todo mundo. É por isso que tem que vai ter estourar a narrativa no E nem eu tava de guarda-chuva. Nem eu tava com a furadeira na mão. Nenhum. Mas a gente não pode deixar de dizer que poderia, sim, haver morte de inocente. Poderia. Não morto pela polícia. É uma guerra. Tá numa guerra. Exato. Por isso que é uma ação que é impopular e que muitas vezes os governadores não estão dispostos a esse tipo de coisa. Por quê? Porque pode emplacar principalmente essa questão daquilo que se diz que é esse desrespeito aos direitos humanos. Quando se fala dos direitos humanos, infelizmente, o pessoal fala muito, que o pessoal fala mesmo de direitos humanos. Né? Porque quando a gente vai ver, ninguém procura, e essas pessoas que falam dos direitos humanos não procuram as famílias dos policiais mortos. Eu digo isso porque na Câmara de Vereadores, em várias oportunidades, a gente viu se levantar vereadores e vereadoras para falar de alguma ação desse tipo, de a gente precisa defender, acho que precisa sim defender o direito de todas as pessoas, a dignidade da pessoa humana deve ser defendida. Mas quando vai para a parte do policial, você não vê a mesma coisa. Não tem nenhuma manifestação contra o policial morto. Isso que causa a nós a revolta. Deixa eu falar, quem defende... Deixa eu falar uma coisa séria. Quem defende, você aí de casa... Os manos. Que tá defendendo, que tá defendendo esses coitadinhos, né? Leva pra casa. Não, você que tem uma filha bonita, 16 anos, dá pra 17 anos, ele poderia fazer uma visita pra você. Fumar um bom baseado na tua sala. Cheirar uma carreira. Depois dizer pra você assim, meu querido, onde é o seu dormitório? Sua cama que você dorme com a tua esposa? Então eu vou usar agora que eu vou entrar lá com a tua filha. Você fica quietinho aí. Você deveria receber essa visita. Porque é isso que esses caras fazem. É imposição. Nós temos agora, recentemente, a menina que foi morta, de 16 anos de idade. Porque se recusou a namorar com o traficante. Agora, ninguém vê isso. Ninguém discute isso. Aí querem defender Cadê os manos, com a narrativa igual aquela idiota. Qual é que é o nome daquela idiota? Que porque eu não sei o nome. Diz aí. Olha, o Estado... Não, olha, diga o nome lá. Como é que é o nome? O Estado tá tão doente... Albino, eu não pedi pra você falar do Estado. Eu não sei, se eu soubesse eu rasgava. Ele não sabe o nome. Tá, e como é que é o nome daquela... Diz, rapaz, qual é, Albino? Ele não sabe. Diz pra mim. Fala então, pra mim. Eu gostaria de uma parte. Você tá brincando? Eu sei que o debate está acalorado, porque o vereador tem panos para manga para discutir qualquer assunto, né? Mas eu queria falar uma coisa, vereador. Eu fui professora da Academia de Polícia Militar, concursada pela CESP. Eu fui professora do Ronda do Quarteirão. Aquilo ali, não estou dizendo que foi o perfeito, mas o Ronda do Quarteirão foi uma experiência onde a polícia comunitária se fez e a gente viu, de certa forma, a marginalidade recuar. Mas, ultimamente, as leis que estão sendo feitas, elas não respeitam as polícias já existentes, né? A Polícia Rodoviária Federal, elas estão querendo mudar a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal, ultimamente, ela não está recebendo, não está sendo tratada como deveria, né? Muitas operações são feitas aquém do que aquilo ali poderia acontecer, né? E a gente está atualmente na sociedade que a escola está sucateada, os hospitais estão sucateados, as pessoas que trabalham nessa área estão insatisfeitas e dizem que faltam políticas públicas. Mas só se pode falar de política se falar de orçamento. E dinheiro tem. Dinheiro tem. Sobrando. Dinheiro tem. Aí eu queria lhe perguntar exatamente isso.
o que é que está faltando? É a política partidária que impede das políticas públicas avançar? Porque, no meu caso, eu fundei a primeira associação cearense de Parkinson, porque eu tenho Parkinson, né? Eu estou lutando há muito tempo para falar com a pessoa que foi minha superintendente no IJF, a doutora Riane, para a gente poder se sentar e ver qual é o atendimento que está tendo para o paciente de Parkinson no estado do Ceará. Nenhum. Nós não temos neurologista, nós não temos medicamento, nós não temos nada. Eu não consigo ser recebida. O que é que emperra quando se tenta fazer uma política pública, já que não é dinheiro, é a política partidária? É politicagem. É politicagem. Por exemplo, a doutora Riane, falando aqui, inclusive, publicamente, estou solicitando já a reunião com ela já faz algumas semanas, exatamente para tratar aquilo que você mencionou do Parkinson, de termos uma reunião, de vermos como é que a gente poderia estabelecer uma política, uma linha de cuidado, um atendimento, o que é que poderia ser melhorado exatamente porque hoje nós não sabemos, em relação ao Parkinson, qual é o número de pessoas com Parkinson aqui em Fortaleza. A gente não sabe. Número de pessoas com fibromialgia, a gente não sabe. Comunidade surda, o número de pessoas com deficiência auditiva, não sabemos. Porque falta, primeiramente, um censo. Né? Falta um censo, o básico, a informação. Para poder você fazer uma política pública adequada, você precisa ter dados, informações, para ver se essa política que você está aplicando, se ela está tendo sucesso, se não, se está aumentando a quantidade de pessoas com deficiência visual, por exemplo. Quais são as razões, o que é que está ocasionando isso, se essa política tem surtido efeito ou não. Por exemplo, agora a gente tem trabalhado, está cobrando que seja revisto o Plano Municipal de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Por quê? Porque Fortaleza é uma das capitais com o maior número de suicídios. E aí foi feito um plano municipal, mas não está sendo revisto, não está sendo tratado das execuções que foram feitas e do êxito ou não dessas ações. Com isso, a gente precisa fazer todo esse trabalho. E aí começa o quê? Como vocês falaram. E é fácil pegar a gente esse querendo dado do conversar... suicídio, porque no IJF, eu que fui assistente social do IJF, a gente recebe sempre pessoas que tentam suicídio e chegam lá, algumas obtêm êxito, outras não. Então, uma época lá eu estava contabilizando enquanto pessoa, mas enquanto instituição, não tem eles têm que, a gente tem como saber qual é o número de pessoas que se suicidaram no último ano. Porque o censo ele vai sempre o número anterior. Ela é superintendente, essa pessoa... Ela foi superintendente do IJF e hoje é secretária municipal de saúde. É o nome dela? É Riane. Agora deixa eu... É Riane, né? É. Doutora Riane, eu não a conheço, mas aqui está aberto o programa para a gente fazer um debate. Eu queria entender e queria cobrar da senhorita uma resposta. Porque isso é uma obrigação social de uma secretária de saúde. Quem está pedindo essa resposta? Uma cidadã, um cidadão... Um parlamentar, representante da sociedade. E a resposta não vem por quê? Por quê? Eu sempre digo, viu, doutora? Se fosse um dia para mim ocupar um cargo público, para ter o rabo preso na mão de político, canalha, eu não ocuparia. Porque isso é falta de sensatez, é falta de... Até porque você é médica, você sabe da necessidade da população. Sente, converse, receba. Enquanto gestora, deve explicações tá sobre essas ações que estão aí sendo... Mas é por isso que as coisas não andam. Porque como essa doutora, em todos os segmentos tem pessoas desse tipo. E não é só porque eu estou aqui diante de um parlamentar, não. Lá onde você ocupa... Todo lugar, Mazé. Está cheio. Inclusive que já esteve aqui conosco. Só tem blá, blá, blá. Na hora H das eleições, ele é o bam. Mas depois que está lá dentro, é só H. Então, me desculpe... A franqueza. Não, mas é isso mesmo. Mas tem muitos políticos, não só na área municipal, na estadual e na federal, que são omissos. A situação hoje chegou a esse ponto exatamente por omissão. Exatamente. Por omissão. Faltou exatamente o tratar
com a sociedade. É mais omisso. Gente, vereador, por favor, as palavras finais, que acabou o nosso programa, nós vamos fazer mais um bloco, mas esse acabou. As palavras finais ali pra gente. Então, dizer que um imenso prazer estar aqui com os senhores e as senhoras, estar aqui com o povo, todos os espectadores aí da TV Metrópole, também para dizer que nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, sempre em defesa da vida, da família e dos valores cristãos. Peço que acompanhe também nossas redes, nosso trabalho e também seja um agente de transformação da nossa sociedade. Você pode fazer a diferença, nós juntos podemos fazer a diferença. Então, acompanhe nossas redes, Jorge Pinheiro Oficial. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Jorge, grande vereador, atuante. Lembrando a vocês aí de casa que nós estamos aqui de terças e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite, aqui na nossa TV Metrópole. Fiquem ligados.